Aqui na Boss Bento nós falamos sempre da importância de se ter um orçamento executivo da sua obra, né? Para você conseguir realmente ter aquela ideia e saber quanto que ela vai custar para você. Mas eu tenho certeza que você já ficou se perguntando se ele realmente é real, né? Então hoje eu estou aqui para acabar com as dúvidas de vocês se esse orçamento ele é realmente assertivo. Pois hoje nós vamos abrir o orçamento de uma obra que nós executamos, comparando todo o orçamento que nós fizemos com o valor executado. Então fica comigo nesse vídeo que você vai ver o quão é importante o orçamento executivo de uma obra. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todo o nosso conteúdo semanal. Para quem nos acompanha há mais tempo, viu que a gente fez um diário de obra da casa LC, que foi a reforma de um escritório e de uma churrasqueira. Se você não viu, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você acompanhar todo esse diário de obra e você vai entender como que foi essa reforma. E como nós fazemos aqui todo o nosso processo, foi feito um orçamento executivo dessa obra, onde nós orçamos toda a mão de obra, todo o material, fizemos realmente um cenário de tudo que tinha que ser feito naquela obra, com valores reais e com tudo que a gente teria que fazer naquela obra. Então ficou uma coisa bem específica, né? A gente conseguiu chegar num valor bem correto para conseguir apresentar para os clientes. O orçamento dessa obra, ele foi dividido nessas duas áreas, né? Os clientes pediram para a gente fazer um orçamento separado do escritório e outro da churrasqueira, porque eles não saberiam se iriam fazer as duas juntas, então preferiram fazer esses orçamentos separados. E a gente teve algumas particularidades nessa obra, que durante o processo, o que é normal acontecer, nós tivemos algumas modificações. Alguns materiais foram modificados e alguns serviços também foram acrescentados. Então a gente teve sim essas modificações, mas que a gente conseguiu sempre se balizar com esse orçamento inicial que a gente já tinha. Começando pelo escritório, a gente teve uma modificação na escolha do piso vinílico que foi utilizado. Nós tínhamos especificado um piso vinílico de uma marca, só que nós não estávamos encontrando ele para comprar e o custo dele também estava sendo bem elevado. Então nós procuramos uma outra marca que era bem similar, de qualidade muito parecida e colocamos no local com um custo abaixo. Então só aí a gente conseguiu também ganhar uma economia dentro da obra, fazendo uma breve pesquisa. E uma outra modificação que nós fizemos também foi no forro. Inicialmente nós iríamos colocar um forro de PVC, por conta de ser mais fácil de ser encontrado, né? E a gente também consegue achar ele com aquele visual amadeirado. Mas o cliente, ele já tinha um forro de madeira guardado lá, então ele queria utilizar esse forro para fazer todo aquele escritório, e a gente aproveitou todo esse material. Obviamente tivemos um aumento na mão de obra, né? Porque a instalação do forro de madeira é mais cara do que de PVC, mas tivemos essa economia no material. Então aí a gente teve essa modificação, mas ela não alterou tanto ali no custo. E uma outra grande mudança que a gente teve também nesse escritório foi na parte do hall de acesso a ele. Porque o escritório ele é acessado por uma escada, e nesse hall onde fica essa escada, o telhado ele era muito baixo. Nós iríamos ficar com uma porta de mais ou menos 1,60 m de altura para entrar nesse local. E os clientes estavam realmente achando ruim, né? Porque ia dar um pouco de incômodo. Então a gente pensou numa solução que foi elevar o telhado dessa parte da escada. Então nós tivemos esse acréscimo de serviço para fazer essa elevação do telhado para a gente conseguir ter uma porta de acesso mais confortável. E isso foi feito. A gente teve esse acréscimo de serviço para fazer toda essa modificação desse hall. E aí a gente conseguiu ganhar essa altura da porta que o cliente precisava. E nesse hall, além da gente fazer essa elevação, nós aumentamos o número de telhas transparentes, né, para conseguir ganhar mais iluminação natural, e para não deixar o telhado aparente, fizemos um forro de gesso, deixando apenas o espaço dessas telhas transparentes para a gente conseguir realmente ter essa iluminação. Então o hall ficou com um visual bem clean mesmo, com uma iluminação de arandelas e o forro ali fechando todo aquele visual dele. Bom, então agora eu vou mostrar quais foram os valores orçados dessa obra, ou seja, o que a gente estipulou antes dela começar. Vocês vão enxergar aqui agora na tela. O valor de material que foi orçado para essa obra foi de R$ 31.934,05. O valor de mão de obra foi de R$ 15.054,98. Somando os dois, nós tivemos o valor de R$ 46.989,03. Esse foi o valor que nós orçamos para executar essa obra do escritório.
E quando a gente chega na churrasqueira também, nós tivemos algumas mudanças. Por exemplo, o piso que foi colocado na churrasqueira foi decidido durante a obra. Nós colocamos no orçamento um valor médio, né, de acordo com a expectativa de preço que os clientes gostariam. E também a ideia inicial não era mexer no piso da garagem, era somente mexer na churrasqueira. Mas eles acabaram se animando para fazer tudo e aí a gente incluiu nesse orçamento também esse assentamento do piso. Ele já estava contemplado no orçamento da churrasqueira, né? Então nós já tínhamos o valor dessa mão de obra e esse valor estipulado para o piso que ia ser colocado, então a gente não teve tanto impacto assim no orçamento que foi apresentado inicialmente. Outra modificação que a gente teve também foi que eles acharam melhor deixar a coifa de inox aparente. No projeto inicial, nós iríamos revestir toda aquela coifa com granito. Iria ficar uma churrasqueira toda quadrada, né? Com uma estrutura metálica em volta daquela coifa e com o granito revestindo toda essa estrutura metálica, para a gente ter essa churrasqueira toda quadrada. Mas os clientes, vendo todo aquele visual que tinha ficado, eles preferiram deixar somente a coifa de inox mesmo e foi uma escolha bem assertiva, que ficou combinando bastante com toda a churrasqueira. E agora vamos falar dos valores desse orçamento da churrasqueira, né? O que a gente orçou antes dessa execução. Nós chegamos no orçamento dela que o valor de material tinha ficado em R$ 30.821,88. O valor de mão de obra ficou em R$ 15.847,25. Somando os dois, nós temos um valor total para a reforma da churrasqueira de R$ 46.669,13. E como os clientes resolveram fazer a obra inteira, né, nós juntamos esses dois orçamentos. E quando a gente soma o valor dos dois, nós chegamos no valor total de R$ 93.658,16. Esse era o valor total que nós tínhamos para executar essa obra. Bom, então a gente tendo esse valor estipulado, né, para fazer a execução dessa obra, mesmo com todas essas particularidades que a gente tinha, a gente conseguiu chegar num target bem interessante e o diferencial disso foi a gestão da obra. Sim, quando a gente faz toda a gestão daquela obra, todo o gerenciamento dela, a gente consegue manter esse orçamento, mesmo que tenha algumas modificações, mas o nosso foco é sempre deixar a obra dentro daquele orçamento previsto. Então nós fizemos toda a gestão dessa obra, todo o acompanhamento dela, estávamos lá vendo toda essa evolução e isso que realmente foi o grande diferencial para a gente conseguir manter esse orçamento que foi previsto. E geralmente a gente consegue ficar dentro desse valor estipulado. Bom, quando a gente começou então, a gente fez vários orçamentos de materiais e de mão de obra, né? Então todo esse nosso trabalho já começou nessa etapa e como eles resolveram fazer essas duas obras juntas, nós conseguimos uma negociação melhor com a mão de obra, pois nós estávamos trabalhando nos dois locais ao mesmo tempo, então isso conseguiu também reduzir o custo de tudo isso. E também na compra de materiais, quando nós fomos fazendo negociações e como no local nós tínhamos bastante espaço para armazenar uma certa quantidade de material significativa, isso também nos deu uma grande facilidade de descontos. Então nós conseguíamos negociar grandes quantidades de material para atender as duas áreas. E isso também foi um grande diferencial para a gente conseguir manter esse valor do orçamento. Quando nós falamos da mão de obra, o valor orçado versus o valor que foi contratado foi bem próximo, né? A gente conseguiu chegar numa relação muito boa. Agora, o que realmente fez a diferença nessa obra foi a compra de materiais. Essa que foi a grande diferença que nos fez ter uma grande economia e conseguir fazer todos esses serviços e manter o orçamento inicial. E ao final dessa execução, a gente sempre faz, né, o comparativo do que foi orçado versus o executado e a gente conseguiu chegar numa ótima relação custo-benefício. Nós tivemos essas modificações, tivemos um certo aumento de serviços, né, que foi até significativo, mas a gente conseguiu manter essa obra dentro do orçamento estipulado. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o valor final de custo que a gente teve nessa obra versus o que foi orçado. Bom, então a gente fazendo o comparativo do que foi orçado versus o que foi previsto, nós tivemos os seguintes valores. Nós tivemos um gasto total com o material dessa obra de R$ 39.953,97 e o valor total de mão de obra gasto de R$ 55.467,40. Somando esses dois, o valor total gasto nela foi de R$ 95.421,37. E a gente fazendo um comparativo com o que foi orçado, a diferença é de apenas R$ 1.763,21. Ou seja, nós tivemos uma diferença de menos de 3%
entre o valor previsto e o valor executado. E como que a gente conseguiu chegar nessa relação tão próxima, né, do orçamento previsto? Simplesmente com uma ótima gestão. Nós estávamos com um projeto bem detalhado, nós tínhamos todas essas diretrizes para ter um segmento de obra bem definido. Obviamente tivemos algumas modificações, mas com esse gerenciamento tudo foi conseguido ser feito ali dentro da obra mesmo, né? Em contato com a arquiteta, em contato para a gente fazer todas essas modificações, e com isso a gente conseguiu ter esse target financeiro muito bem alcançado. Obviamente, nós tivemos esses acréscimos de serviço, conseguimos ficar dentro, mas em casos muito bruscos, ou seja, se o cliente quer reformar apenas esse escritório e a churrasqueira e ele acaba querendo mexer na casa inteira, obviamente esse orçamento ele não vai ser válido, porque você tem um acréscimo muito grande de serviços. E isso acaba se tornando um novo orçamento em que nós temos que fazer todo esse comparativo novamente. Conseguiram perceber que como uma gestão ativa, como que uma equipe cuidando dessa parte estratégica da obra é muito importante? O que poderia acontecer? Se o cliente não tivesse contratado esse nosso gerenciamento, essa obra ela poderia sim ter saído o mesmo custo ou até mais cara, mas ele teria com certeza muito mais dor de cabeça e iria ficar muito mais estressado, pois ele iria ter que, além de cuidar da sua família, do seu trabalho, de todas as responsabilidades que ele já tem, seria mais uma. Se a gente for fazer um comparativo, com essa nossa gestão, né, com toda essa parte administrativa da obra, o cliente gastou cerca de 15 a 20% desse valor. E se ele não tivesse nos contratado, não tivesse esse custo, com certeza esse valor ele ficaria diluído entre o que ele iria gastar de material e mão de obra sem o gerenciamento. Ou seja, a obra ficaria no mesmo valor ou até mais cara, e ele teria com certeza muito mais dor de cabeça, pois além de cuidar de tudo que ele já tem para cuidar, ele também teria que cuidar de toda essa obra. E por isso que é importante ter todo esse planejamento da sua obra. Você tendo uma equipe que faz toda essa gestão, essa parte estratégica, além de não ter que se preocupar com esses detalhes que você não irá saber, né? Alguns detalhes específicos, parte técnica da obra, pois é isso que irá garantir que você terá dinheiro para acabar sua obra e que ela não ficará pela metade. Então, se você gostou desse vídeo e você percebeu o quão é importante ter um orçamento executivo e uma gestão ativa da sua obra, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, que com certeza você vai perceber como é importante ter toda essa gestão em uma obra e também ter um projeto muito bem feito. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!